Beleza, gente? Vamos nos colocar sobre os pés. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nele. Abençoa-nos, abençoa essa visão ministerial, nosso mentor, nosso apóstolo, abençoa a nossa bispa Aurélia, abençoa as nossas igrejas no Brasil, em especial as nossas igrejas aqui em Goiânia, meu Pai. Deus, derrama de uma unção sem precedentes nesse lugar. A unção que é uma capacitação sobrenatural para fazer a gente fazer aquilo que jamais faríamos, para fazermos chegar onde jamais chegaríamos, se não fosse ela, meu Pai. Então nos capacita com essa unção, seja com cada pastor, com cada obreiro, com cada missionário, com cada líder de excelência. Abençoa as campanhas, os projetos, os departamentos da igreja. Abençoe o Projeto 70, o rebanhão, meu Pai. Que esse rebanhão possa trazer, meu Deus, consolidação dentro da igreja. Nós te pedimos, abençoa-nos nessa reunião, nessa manhã. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado aí, Pereira, por lembrar o ar-condicionado que eu tinha esquecido. Abra aí, por gentileza, sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Só dando uma recapitulada aí da semana passada. Nós falamos na semana passada sobre as 3 funções básicas de um pastor. Lembram? A função de um pastor é proteger o rebanho. Ele tem que ter essa missão. Ele tem um cajado na mão, não é porque ele está velhinho, ele precisa se sustentar. Aquele cajado é um instrumento de defesa, de ataque e também de defesa, né? Então, a ovelha precisa ser defendida, proteger. Quando a ovelha é ovelha, ela vai se sentir protegida, até quando o pastor bater com o cajado nela para guiar, para lhe direcionar para um determinado lugar. Quando a ovelha não é ovelha, ela é bode, você vai diferenciar ela ali no meio do rebanho, justamente em reação àquilo que ela se manifestar em contrapartida à sua ação. É na reação que a gente descobre quem é ovelha e quem é bode. A segunda função básica de um pastor é o alimentar. Ele alimenta. O Salmo 23, ele fala... o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, ele tem a certeza, a ovelha, assim como Davi, que é um pastor respeitadíssimo, era pastor de ovelhas quando cuidava do rebanho do seu pai, e também foi pastor em Israel, foi liderança. Quando ele escreve o Salmo, ele se coloca como ovelha diante de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele usa a figura, assim como eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu protegia e eu alimentava as ovelhas do meu pai, ele se sentiu em relação a Deus da mesma forma. Vocês conseguem entender isso? Do mesmo jeito que a função dele como pastor de ovelha era proteger e alimentar, ele tinha certeza que Deus, o seu pai e o seu pastor, que ele é o pastor dos pastores, também ia lhe proteger dos seus inimigos, do ataque das trevas, e também ia lhe sustentar. Então ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Terceiro e último, qual a função básica de um pastor? Guiar. Guiar. Nós vamos falar com base nesse guiar, por que o desânimo vem na obra? Nós somos homens de Deus. E vez por outra você encontra homens de Deus desanimado. Desanimado com o chamado, desanimado com o reino, desanimado com o seu casamento, desanimado na função a qual Deus o levantou. E não é exclusivo de alguns pastores hoje. Você vai dizer o seguinte: mas o que me desanimou foi o problema no casamento. O que me desanimou foi a crise financeira. Os meninos, quando eu estava descendo a cruzada lá em Aparecida de Goiânia, eles vinham falando, o Luciano vinha falando sobre um pastor do nosso ministério, que antes dele sair,
ele estava falando de 3 igrejas que ele pegou e não deu certo. E ele era um dos pastores, você já deve estar sabendo quem é, ele era um dos pastores que mais crescia. Um dos mais limitados, mas um dos que mais crescia. Era o pastor que mais ajudava nos programas de rádio. Ele tinha na parede dele, quem pegava essas reuniões, lembra quando eu citava ele como modelo, ele tinha no mural, na parede dele, os nomes dos associados. Esse é o povo que ajuda todo mês, o nosso programa de rádio, estenda as mãos. O financeiro lá na igreja dele, já aconteceu de um mês, toda a oferta que entrava, ele tirava X% e ia guardando. Ia guardando, aquele dinheiro não existia. Chegava o mês, ele já estava com o aluguel pago, com cima daquele cálculo que ele fazia. Às vezes, deixei ele contar na reunião, ele tirava um pouco, a esposa dele tirava, entrou uma oferta, tira tanto, vai tirando, vai guardando. Tem as outras contas para pagar, Deus vai mandar. Quando chegava o mês, ele já tinha um dinheiro do aluguel, nunca atrasou. Já chegou o mês dele ter o dinheiro com o aluguel, no mesmo dia, entrar mais que o valor do aluguel da igreja. Mas ele já tinha uma garantia. Fiz cruzada lá, nós fechamos a rua. Fizemos a peça, o horror do inferno na igreja dele, fizemos dentro da igreja e o povo ficou na rua. E era um pastor que dava muito bem, limitadíssimo, um dos mais limitados no nosso meio, muita dificuldade de não falar, de se posicionar, etc. e tal. Mas a igreja dele tinha resultado. E eu dizia que não importa se você é bonito, se é feio, se é homem ou se é mulher. O importante na Missão Mundial Servos, o que mexe com a Missão Mundial Servos, é se você dá resultado ou não. Você pode dizer assim, bispo, eu sou formado, eu sou PhD, em qualquer coisa. Mas se sua igreja não cresce, isso não brilha os olhos de ninguém, meu velho. Agora, se você disser assim, bispo, eu sou desprovido de toda e qualquer intelectualidade e capacidade, eu sou uma pessoa muito limitada, olha como é que eu sou, mas aonde eu vou, a unção de Deus me acompanha, tem um crescimento, tem um mover, é isso que mexe com a gente, porque o fruto mexe mais do que as folhas, do que a árvore em si. Nós tivemos tanta gente boa no nosso meio, tanta gente capaz, tanta gente que a gente olhava, rapaz, esse aqui vai ser o maior pastor no nosso ministério, vai ser um grande líder. E não deu resultado. E nós vimos gente que aparentemente não tinha resultado e conseguiu crescer, conseguiu sobrepujar. Vocês entendem isso, não? E esse pastor, depois que ele entregou essa igreja, a gente fez um remanejamento aí, foram as 3 igrejas que ele pegou e ele não teve sucesso. E alguém fez o comentário. Ele desanimou porque a igreja não crescia. Outro disse, ele desanimou porque o casamento foi afetado. E outro, não. Ele desanimou por causa da crise financeira. Eu não acredito nisso. Eu vou dizer para você nessa manhã, em alguns minutos, o que desanima um líder. O que desanima um pastor. O que desanima um pastor não é falta de dinheiro na igreja. Porque não é comércio. A igreja não é empresa. Numa empresa desanima o empresário, a falta de dinheiro, porque ele trabalha pelo dinheiro. Mas igreja não, porque o pastor não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro é o reboque. Dr. Mike Murdock diz uma coisa interessante, ele diz, o dinheiro, você não segue o dinheiro. E ele não te segue também. Você não pode ficar seguindo o dinheiro, eu vou ali porque aqui dá dinheiro, aqui dá dinheiro. Aí a gente vai perder a visão. Nós não podemos seguir dinheiro. Por isso que na nossa igreja não tem, o pastor tem que entrar tanto todo mês. Não, nosso ministério é diferente. Você não é obrigado a gerar X todo mês. Tem isso não, você tem uma liberdade para funcionar, para trabalhar dentro da igreja. Agora, quem cresce, cresce, quem não cresce, acaba desaparecendo. Não é porque a gente também corta, é porque é o ciclo natural. O ciclo natural dessa visão ministerial é isso. Se você cresceu a igreja, você vai crescer. Se você não conseguiu crescer a igreja, não é o bispo que vai chegar lá, vou tomar a igreja porque você não cresce, vão tomar a igreja porque você não dá resultado. Não, isso é o ciclo natural da visão ministerial. Quem cresce, cresce. Quem não cresce, desaparece. Chegar um dia que a gente vai lembrar, cadê aquele pastor, hein? Qual? Poxa, rapaz, sumiu, porque não cresceu, não desenvolveu. Diga aí para o seu colega, diga, você precisa crescer. Senão você vai desaparecer. Meu Deus.
Daqui a pouco a gente vai ficar com saudade de vocês. Fala assim, pô, cadê aquele cara tão legal, né? Pois é, você vai lembrar e falar assim... Ih. É igual o missionário lá na Bahia, lá, falando, você tem até junho agora, o missionário. Eu falei, você está assumindo a igreja, você tem até junho. Junho para quê? Para você manter isso aqui. Se você não. E se eu crescer aqui, eu falei, vou te consagrar lá em Israel. Vai me consagrar, pastor, em Israel? Vou. Israel é um bairro que tem lá na nossa cidade, tem um bairro Israel. Eu falei, vou te levar lá para o bairro. Eu te levar lá para o bairro Israel. Aqui em Goiânia tem também Israelândia, não tem? Qualquer coisa a gente leva ele lá em Israelândia, consagra ele, fala, fui consagrado a pastor em Israel. É forte. Então, eu vou falar aqui nessa manhã o que desanima um líder. Então, vamos desmistificar. Desmistificar. Tirar da sua cabeça. Você vai resetar agora a sua mente. E você vai tirar da sua cabeça essa ideia de que o que desanima um líder, falta de dinheiro, falta de crise no casamento. Não, porque tem gente que com crise no casamento vence, tem gente que com falta de dinheiro arrebenta. É fofoca, é perseguição. Não, pelo contrário, isso faz crescer o líder. Se você estudar a história da igreja, a igreja primitiva, você sabe quando foi que ela arrebentou mesmo? Ela estava ali, Jerusalém. Jerusalém foi evangelizada nos dias de Jesus, estava impactado. No Pentecostes, meu irmão, foi 3.000, depois a Bíblia diz que 5.000 foram batizados, e depois a Bíblia diz em Atos que já não se contava mais. Jerusalém em peso estava debaixo de um mover pentecostal, o mover do Pentecostes. Qual é a tendência de uma igreja que cresce, que ganha toda a cidade? Qual é a tendência natural do líder? Zona de conforto. Cresceu. Todo mundo em Jerusalém foi evangelizado. Eu vou para a rede. Eu vou para Dubai. Eu vou curtir. Cresceu. Eu vou para a zona de conforto. Então, antes dos líderes, os apóstolos, irem para a zona de conforto, Deus permitiu uma perseguição sem precedentes na vida da igreja. Não foi Deus que mandou, não. Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque a proposta, Marcos 16:15, ide ao mundo e pregai o evangelho. A proposta de Deus era para pregar o evangelho no mundo. E os caras ganharam Jerusalém e falou, já fizemos a obra de Deus. Eu vou me acomodar. E Deus falou, opa, acomodar não. Permitiu a luta, permitiu a perseguição. Irmãos, mataram Tiago à espada. Depois, Estevão foi apedrejado. Saulo, antes de ser Paulo, ele entrava nas sinagogas e arrastava as pessoas pelo cabelo. E levavam as pessoas para serem presas. Consentiu na morte de Estevão. Olha que coisa. Que perseguição terrível veio sobre a igreja. Só que com essa perseguição, a promessa se cumpriu. Jesus disse, ide ao mundo. Eles não queriam ir, queriam ficar em Jerusalém. Aí Deus permite uma perseguição. Sabe o que os crentes fazem? O que é que eles fazem para não morrer? Espalha para os 4 cantos da terra. Só que agora eles tiveram uma experiência com Deus. E quando eles se espalham no povoado, na cidade, na aldeia, onde eles chegam, eles falam do que aconteceu em Jerusalém, de que Jesus, o Nazareno, morreu e ao 3º dia ele ressuscitou e ele é o Filho de Deus e ele veio para salvar o seu povo. Onde a galera vai, a galera prega. Olha que coisa forte. Por que Deus permite a perseguição para a gente? Deus permite a perseguição, nós temos que entender desse prisma. Não foi e jamais será perseguição que desanima um pastor. O pastor, quando ele é batizado no Espírito Santo, o pastor, quando ele é de Deus, quando a perseguição vem, ao invés de abatê-lo, aí é que ele se arma, fala, agora é que eu vou. Ah, não, agora é que eu vou. Quanto mais luta o homem de Deus passa, quanto mais guerra o homem de Deus enfrenta, maior é a fé dele. É aquela historinha que o apóstolo conta. O vento que apaga a vela
É o mesmo que acende as brasas. Pega as velas, pega o ventilador, apaga. Pega as brasas, pega o mesmo ventilador e coloca nas brasas. Acende, produz fogo. Você veio aqui nessa manhã para ouvir uma palavra de Deus, não foi? A sua fé no molde da vela ou das brasas? As lutas vai te abater, te desanimar? Ou pelo contrário, agora é que você arregaçou as mangas e agora é que eu vou para cima? Eu conversei ontem com um pastor e ele disse o seguinte: luta, problema, tal. Aí o desânimo veio, a gente fez a besteira e tal. Aí eu falei, poxa, cara, na hora que veio as mesmas lutas, e até piores do que essa que você está falando, em relação ao meu casamento, a minha família, e que eu perdi a igreja, às vezes a igreja estava boa, estava grande. Eu fui pastor em Uberlândia, com um programa de televisão. Eu fui pastor em Uberlândia, auxiliando um apóstolo, que eu penso que é o sonho de todo pastor que tem visão, é claro. Tem pastor que quer, não, ele quer o cantinho dele, não tem visão. Ele tem vista, e é uma diferença, pastor que enxerga e daquele que tem visão. A vista é inimiga da visão. Então, era o sonho, é o meu sonho, sempre foi trabalhar, vocês sabem disso. Meu sonho sempre foi trazer o apóstolo para Goiânia. Minha luta, minhas orações sempre, eu já tentei, já fiz de tudo, para poder tentar trazer o apóstolo. Meu sonho sempre foi esse. Já pensou a gente trabalhar ao lado do ministério, do líder presidencial? E eu estava com isso em Uberlândia, era pastor, recém-consagrado. Estava lá trabalhando. E problema no relacionamento, no casamento, eu perdi o campo, perdi a igreja, eu tive que ser transferido, porque até polícia, a mulher retou e queria chamar a polícia. E aí me mandaram para uma outra igreja. E sempre foi assim. Aí ela se arrependia, pedia perdão, voltava. E aí a igreja estava boa, daqui a pouco ela aprontava de novo. E a minha vida era assim. Foram 5 anos, 5 igrejas. 6 meses juntos, 6 meses separados. A minha vida sempre foi essa. 5 anos, 5 igrejas, dando o meu tudo. Quando às vezes eu não tinha que ficar itinerante, porque não, a crise foi tamanha, fica itinerante aí, tipo assim, você não desviar, você está dentro do fogo, aí vai lá, vamos agendar aqui a agenda, e aí colocava nas igrejas. Vocês entendem isso, não? Só que comigo tinha uma coisa, quanto mais vinha luta, vinha problema, e que eu era transferido para outra igreja, às vezes eu chegava lá e eu via aquele povo tão desanimado, com tão poucos problemas, que eu olhava e falava, não, meu Deus do céu. Às vezes eu vi o pastor que eu ia para poder ajudá-lo, às vezes eu ia só para poder ajudar um pastor. O apóstolo, você vai ficar lá 2 meses com ele, 3 meses. Às vezes o apóstolo dizia para mim, Santos, você vai lá, ou você esquenta esse pastor, ou ele te esfria. Eu já saía quente só com essa palavra do apóstolo. Eu já esqueci de ontem da briga de polícia, de quebra-pau que teve lá, e eu já ficava incendiado. E eu já ia nessa fé. Nessa fé. O problema que poderia me abater, ele aumentava a minha fé. A minha fé era altamente inflamável, altamente combustível. Vou vencer. Vai dar certo. Vocês entendem isso, não? Consegue compreender? E eu chegava e o trabalho e vinha e pegava a equipe, vem cá, tá, não, amanhã, e já vão começar a campanha, e já entrava no mover, já saía com todo mundo. Ó, gente, eu quero todo mundo aqui comigo na oração. Gente, ó, deu quantas pessoas ontem? Não, semana que vem é tantas pessoas. Concorda comigo? Concorda? Topa isso, topa. Daqui a pouco já, gente, e aí vocês viram o resultado? Ah, não deu X, mas chegou bem próximo. Mas na outra semana, já as metas. E aí, daqui a pouco já estava o trem pegando fogo. Vocês conseguem entender um negócio desse, não? Então, vamos desmistificar isso. O que desanima o líder não é problema no casamento, não é... Não, Deus permitiu problema na igreja primitiva e fez foi crescer, arrebentou. O evangelho só chegou até nós hoje por causa das perseguições. Se não estava lá atrás, a gente ainda estava aqui tudo pagão ainda, acendendo vela, batendo cabeça para Dagon. Por quê? Porque o evangelho não tinha chegado até nós. Vocês entendem um negócio desse, não? Então você está enfrentando luta, perseguição, não desanima, não. Desanima, não. A gente tem que estar focado. Eu li uma matéria, uma época em que os japoneses, eles buscavam os peixes em alto mar, aqueles navios enormes, lotados de peixe, e aqueles peixes chegavam mortos já. Quando chegavam no Japão, ficavam 6 meses, chegavam mortos. Aí quando foi onde eles tiveram a ideia, vamos fazer o seguinte,
imensa piscina, vinha milhares de peixes ali, ficavam 6 meses pescando, aí colocava aqueles peixes vivos e eles iam morrendo. Aí eles tiveram uma ideia genial. Sabe o que a gente faz? Pegaram um filhote de tubarão, jogaram dentro da piscina. E um cara falou, você está doido? Filhote de tubarão vai comer os peixes tudo. Ele falou, vai comer alguns. Mas, em compensação, os outros vão ficar vivos. Vai ficar, um tubarão, eles vão ficar no vigor. Eles não vão morrer. Quando você acomoda na obra, Deus permite o filhote de tubarão. E eu fico pensando, a igreja aqui em Goiânia, esse ministério vai crescer, porque de tubarão e piranha, eu nunca vi, não. Piranha até mais do que tubarão. Mas o que levanta de piranha e de tubarão para poder se levantar contra o trabalho, para atacar de todos os lados, mas mantém a gente o quê? Vivo. Ninguém. Olha, o que nós passamos, isso eu falo para a glória de Jesus, o que nós passamos, porque para mim já é passado, aconteceu ontem para hoje, eu já acordo no outro dia, é passado. Aprenderam meu carro na segunda-feira, até a segunda-feira eu fiquei pensativo. No outro dia, quando eu levanto, eu já tenho esse sistema, não, é passado. Eu não olho para trás, eu olho para frente. Para frente, como é que eu vou fazer, como é que é para lá. É isso que nos mantém vivo. Eu digo para a glória de Jesus, o que aconteceu, o que tem acontecido com a gente, se acontece aí com a maioria das pessoas, eles não querem nem saber nunca mais de igreja. E a gente está aqui empolgado, acreditando, apaixonado, sonhando do mesmo jeito. Por quê? Porque existe dentro da gente esse segredo que não nos deixa desanimar. Aqui, Davi diz assim, ó, a gente não vai ler o texto todo, depois você lê o 23, você vai ver a luta, a humilhação, a afronta, o gigante vindo e dizendo coisas. O 23 diz assim, e estando ele ainda falando com eles, eis que viam subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o que é que eles fizeram? Fugiram de diante dele. E temiam grandemente. Pensa aí. O vale da decisão. Era um vale da decisão. De um lado, o exército dos filisteus. Do outro, o exército dos hebreus. Eles tinham uma maneira, um modo econômico de economizar. As culturas, as histórias contam isso. A maneira de economizar soldados. Como é que a gente faz? A gente vai entrar em confronto, morre muita gente e tal. Me dê o melhor do seu exército, que eu vou dar o melhor do meu. O melhor dos hebreus tinha que ser o rei. É o rei que defende a nação, é o rei que dá a vida. Tinha que ser Saul. Saul estava com medo e resolveu premiar para aquele que tivesse coragem. Um soldado que tivesse coragem de enfrentar o melhor dos filisteus. Quem era o melhor dos filisteus? Golias. Resolveu dar. Qual é o prêmio? Isenção de imposto. Qual é o prêmio? Não vai ter necessidade, você nem a sua família, vai ser sustentado e amparado pelo sistema financeiro e monetário do governo israelense. Qual é o prêmio? Casar com a filha do rei. Ele falou, o quê? Casar com a filha do homem? Rapaz, ele ficou do sangue real, ficou louco. Ela foi amaldiçoada, né? V 25. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, que tinha condição de enfrentar,
que estava também no campo de batalha há 40 dias, e tinha condição de vencer, tinha condição, humanamente falando, de vencer o gigante. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, olha o que é que ele disse, por que descestes aqui, a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, porque descestes desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandaram chamá-lo à presença do rei. Versículo 32. E Davi disse a Saul, o que Davi disse a Saul? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Esse é o meu tema. Por que um líder desanima? Davi disse, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Por que um líder desanima? Por que às vezes o coração do pastor está desfalecido? Você sabe que desfalecer está morto, né? Quando desfalece. É simples, você já aprendeu que o que desfalece um coração não é crise financeira, isso é um misticismo que espalhou. É problema em casamento, perseguição, fofoca. Não, você já aprendeu que isso, pelo contrário, faz a igreja crescer. Então, se não é isso, bispo, o que então que desfalece o coração de um líder? O que desfalece o coração de um pastor? Sabe o que é? É quando ele não tem visão. A falta de visão é a principal razão do fracasso de um líder, de um fracasso pastoral. A falta de uma visão é a principal razão que desfalece o coração de um pastor, de um obreiro, de um missionário. Irmãos, o que me mantinha aceso? O que fazia me manter de pé na hora dessas lutas, dessas dificuldades? É porque eu sempre tive e sempre tenho, sempre coloquei dentro de mim, eu tenho uma visão. Eu não estou falando só de uma visão ministerial, o ministério tem uma visão. Eu estou falando de uma visão que o pastor local tem dentro da visão. Diga comigo, visão. Todo mundo diga visão. Dentro da visão. O ministério tem uma visão. Eu vou fazer uma pergunta para você, pastor, líder de excelência. A sua visão dentro dessa visão. Eu tenho uma visão dentro da visão. Dentro da visão ministerial, eu tenho a minha visão. A visão ao longo alcance. Onde eu quero chegar. O que eu quero alcançar. Para onde eu estou andando. Para onde eu estou olhando. O que desanima um líder é quando ele perde a visão. Ele deixa de andar pela visão e passa a andar, como diz o Miles Monroe, por vista. Vocês lembram quando os espias foram lá? Eles saíram do Egito, da escravidão, passaram 40 anos no deserto e agora chegaram na beira da terra que Deus havia prometido. Moisés seleciona 12. 12 vão para lá, passam 40 dias espiando a terra. 10 voltaram. Como que os 10 voltaram? O que eles contaram? Aquilo que eles viram. Só 2 contaram outro relatório. Aquilo que eles imaginaram. 10 voltaram dizendo, a terra é boa. Deus disse que era boa, a terra é muito boa realmente. Esse é o fruto dela, está aqui o cacho de uva. 2 homens carregando o cacho de uva. Só que eles começaram a relatar os problemas. Gigantes, né? Lá tem os heteus, jebuseus, os amorreus, são descendentes de gigantes. Esse pessoal é destruidor, esse pessoal não tem coração, é um povo muito cruel. Se a gente entrar no meio desse povo, aos seus olhos, nós nos vimos como gafanhotos. Olha o que eles viram.
Só viram dificuldade. Então, na hora que eles deram aquele feedback para o seu pastor Moisés, só de problema, só de luta, de dificuldade. Moisés, a Bíblia diz que... Moisés não, Josué e Caleb fez calar o povo perante a igreja, porque pensa aí, um obreiro que você envia para uma missão, ele volta para o pastor na frente da igreja e começa a dizer, a terra é boa, mas olha, nós não vamos virar churrasquinho aqui diante desse povo, não dá para vencer, porque o inimigo é muito forte, o inimigo é poderoso. A Bíblia diz que Josué e Caleb fez calar o povo perante a congregação e disse, eia, subamos animosamente e possuamos-las em herança, porque o Senhor é conosco e certamente nos dará essa terra. 10 enxergaram, 2 tiveram a visão. Os 10 que enxergaram, desanimaram, porque pastor que anda por vista, desanima, pastor. Se você só anda por vista, você só vê crise, só pega o relatório e fala, Senhor da glória, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Se você só anda por vista, você vai desanimar, você não vai andar muito longe. Se você olha para a sua igreja e você só vê meia dúzia de gente, você só vê isso, você vai se abater. Se você vê a perseguição do vizinho, a perseguição do obreiro que fala mal, isso e aquilo, sempre vai ter, sempre, sempre. O problema não é a equipe, o problema não é o povo, o problema não é os vizinhos, o problema não é a crise, o problema está dentro de você, a maneira como você vê. Aí é que está o problema. Essa é a realidade. Eu vou fazer uma pergunta, você está enxergando ou você tem visão? Você é um pastor que enxerga ou você é um pastor que tem visão? Visão te toca para o futuro, o enxergar te toca para o presente. Você vê o aluguel atrasado, você vê um carro apreendido, você vê um programa de rádio que tem que suspender, e você vê conta ainda de advogados que a gente está pagando e não levantou recurso. Um advogado falou bem assim, pastor, conta o problema para o povo. Se o senhor pegar o microfone e chegar na frente da igreja e começar a dizer assim, irmãos, olha como está, nós estamos com um mês de aluguel atrasado, irmão, vamos ter que sair da rádio, irmão, não está dando para... Abre! Olha o que o advogado me dando orientação. Pastor, eu estou te acompanhando, eu estou vendo a situação, faça isso, isso e isso. O senhor vai ver todo mundo ajudar. Eu falei, doutor, é incrível isso, eu trabalho com igreja há muito tempo. Se eu abrir o relatório na frente do povo e falar de problema, 2, 3 pessoas vão sensibilizar, vai ajudar. 98% das pessoas, sabe o que elas vão fazer? O que eu estou fazendo nessa igreja aqui? Ela está morta. Mas pastor, o senhor está sendo atacado, seus pastores estão sendo atacados. Tem que mostrar para o povo que o senhor está sendo atacado. Eu falei bem assim, a Bíblia é diferente, doutor. Porque a Bíblia diz assim, ó, ferirei o pastor e o rebanho se dispersarão. O diabo quer ferir o pastor para que o pastor fique ferido no altar. Aí o rebanho escoa. Então aqui, eu falei bem assim, ó, no nosso ministério, a gente pode até cair, mas cai, não larga a arma. Pode cair, mas cai atirando. Nós não desistimos. A Bíblia diz que os valentes vestem que cor? Vermelho. Por que o vermelho? Na hora que leva o tiro, nem sabe que foi alvejado. Vermelho. Entendeu? Aí, o apóstolo conta a história do cara que vestiu de amarelo lá, você sabe como é que está gravando, não vou falar isso aí não. Porque na hora que ele está com medo, nem percebe o que ele fez. Os vermelhos vestem sangue. Vai para a guerra, o cara já está vermelho mesmo, o sangue mistura com a roupa e... Vai lá. É assim. Né? O doutor Lai Ribeiro fala da tribo, ele diz que na tribo, quando nascia a criança, fazia ele mamar em todas as mães da tribo. Porque quando ele crescia, todo mundo era um só, a família era uma só. O cara mamou em todas as mulheres da mesma tribo. Então ele crescia, todo mundo aqui é minha mãe, todo mundo. Não tinha esse negócio de eu aqui. Todo mundo era um só. Mexeu com a outra que está lá, eu mamei no peito daquela mulher lá. É minha mãe também. O cara já crescia com um só. Então a missão é assim também. Mexeu com um, mexeu com todo. Se tem uma igreja que está tendo problema, a gente não pode ficar indiferente, não. É uma igreja. Vamos juntar todo mundo. Eu quero até parabenizar o pastor Sidney, que esteve dando um reforço lá na igreja. O pastor tem que interagir um com o outro.
O outro está lá, vai precisar. Não, um dia eu vou precisar dele também. Ele vem para cá. Não, o outro vai lá. Não, eu vou aí te ajudar. É um ajudando o outro. Né? Todo mundo da mesma tribo aí. Tem que mamar no peito um do outro aí. Ué. Pois é, o Cine foi lá e mamou no peito do irmão. Depois que é o troco. Aí, ó, tá vendo? Estou dizendo, tudo tem um interesse. Prepara o leite. Ele vai levar um monte de porquinho lá. Tem que ter teta suficiente. Vocês entendem, não? Então, gente, a Bíblia diz que nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Não andamos por vista. O que desanima um líder é porque ele anda por vista. O que você vê. E aqui é muito forte isso aqui. Isso aqui é poderoso. Davi diz assim, ó. Davi disse a Saul, o garoto, o irmão de Davi falou, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar lá cuidando daquelas poucas ovelhas do seu pai. As ovelhas eram dele também. Você está fazendo o que aqui, rapaz? Você não é de guerra, eu sou de guerra, eu sou do exército. Mas era medroso. Era medroso. Davi estava lá no campo de batalha, lá nas ovelhas. Aí o pai diz, vai lá levar o lanche para os seus irmãos, porque tem 40 dias de guerra lá, seus irmãos estão com fome, prepara um leite, um queijo, e Davi viaja, vai até lá. Quando Davi chega, olha a diferença de um líder de sucesso, vê se você tem essas características. Davi vai caminhando, quando ele chega lá, que ele vê de um lado os filisteus, do outro lado, os hebreus. E aí, enquanto ele está saindo, procurando os irmãos na trincheira, porque eles estavam na trincheira. Foi 40 dias a guerra pronta. É 40 dias em posição de guerra. Cada um querendo defender o seu território. Então, quando Davi vai passando, procurando os irmãos, quem aparece? Não, para afrontar? O gigante. E o gigante começa a dizer coisa. Não tem homem em Israel aí, não, é? Você sabe que quando o inimigo te afronta a primeira vez é uma coisa, 2 vezes você não faz nada, é outra coisa. Depois de 40 dias, o cara já começou a falar até de Deus. Viu que você está com medo? Já brigou na escola? Sala de aula? Quando o cara começa a falar de você, você fala com ele, ele maneira. Ele fala, opa, ali vai dar uma bicada. Mas quando o cara fala que ele viu que você ficou com medo, e ele fala mais ainda, porque ele viu que você ficou com medo, aí ele te humilha, começa a te humilhar na sala de aula. Né? Um dia eu estava com medo mesmo de um camarada lá, e o cara pegou e desenhou minha mãe. E o outro desenhou a mãe dele lá, os que ficam atiçando. Aí falou, quem for mais macho apaga a mãe do outro. Aí eu estava lá, minha mãe ninguém mexe não. Não tenho um pai, mas eu tenho mãe. Aí o cara, você não tem coragem de apagar a mãe dele não? Eu estou de boa, com medo que só. Mas o cara quando apagou minha mãe, eu nem vi a hora que eu dei o murro no rapaz. Parti para cima cego. Atiçando, né? Então, lá vem Davi. Aí veio a afronta do inimigo. Rapaz, Davi disse, quem esse cara pensa que ele é? Até aí havia uma indignação. Agora, olha aqui, o que é visão e o que é vista. Todo Israel estava vendo a afronta, o inimigo, a guerra, um cara experimentado, perito em guerra desde a sua juventude. Se o cara era de quase 3 metros de altura, então você já imagina, desde criança, o cara, Saul disse que ele era bom de guerra desde criança, e ele já estava com quase 3 metros, então imagine você a história desse camarada. Acreditam até que ele não era filisteu, ele era um mercenário que dava suporte de proteção para os filisteus. Existiam também os soldados mercenários, que lutavam pelo dinheiro, não pelo amor à pátria. Né? Nos filmes você assiste isso aí. Então o filisteu está lá, humilhando, afrontando, porque não tem ninguém, eu só precisava de um valente, não tem ninguém. Aí ele faz o que quer. E Davi está ouvindo aquilo, gera uma indignação nele. Mas quando ele chega lá, que ele começa a indagar, e ele pergunta, vem cá, qual é a recompensa que o rei vai dar? Casar com a filha do rei? Olha a chance que eu tenho de ir para o trono. Casar com a filha do rei? Eu entrei na linhagem do trono real, olha a chance que eu tenho de sair do anonimato e entrar para a galeria dos heróis da fé. Isso não é enxergar. Isso é ter visão. Você tem visão nesse ministério? Às vezes eu fico pensando, será que o pastor pensa que ele vai ser só aquela igrejinha sempre? Irmãos, nós temos muito para poder alcançar. Tem muita terra para a gente ir.
E para a gente chegar lá, nós precisamos de visão. Não é de divisão, é de visão. Não é de divisão. Precisamos ter visão para a gente alcançar ainda onde nós não alcançamos. Concorda comigo? Concorda? Quando falou para Davi a recompensa, ele focou na visão, ele focou no futuro. Aí, quando ele focou no futuro, ele se acendeu, ele ficou animado. Toda vez que o pastor olha para o futuro, ele se anima, ainda que ele esteja vivendo o seu confronto particular, o seu inferno particular. Ainda que você esteja sendo afrontado por um gigante, mas a sua visão não está no gigante, a sua visão está o quê? Quando eu vencer esse gigante, onde é que eu vou chegar? Para onde eu estou indo? A visão aponta para onde eu estou indo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Eu quero que você faça aqui hoje o quê? Que você escreva a sua visão hoje. Para tudo que você fizer, você precisa focar nessa visão. Qual é a sua visão? Eu vou te dar um tempo para você escrever sua visão dentro desse ministério. A visão dentro desse ministério, como o coach ensina, em 3 estágios: a longo prazo, a médio e curto prazo. A visão que você tem a longo, médio e curto prazo. Qual é o seu sonho para daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos? Qual é a sua visão para esse ano ainda? Para esse ano. Mas primeiro, a longo prazo. O coach reclama demais quando todo mundo fala o seguinte: não, mas eu estou fazendo, eu vou crescer. Não é fazendo para crescer. Primeiro, defina aonde você quer chegar. Está aqui, ó. Quem pegou as aulas comigo aí, viu muito essa semana a gente falar aqui, ó. Está aqui na frente, é para você nunca esquecer. Tem estado atual, é onde eu estou. Processo e estado desejado, é onde eu quero chegar. Aqui é a visão. Aqui é o futuro. O que você vai fazer agora? Você vai desenhar o seu futuro. Está aqui, ó, Abacuque, capítulo 2, e o verso 2. Deus diz: escreve a visão e torna legível. Até para quem passar correndo possa ler. O que você vai fazer agora? Eu vou te dar aí uns 10, 15 minutos para você escrever a visão. Para onde eu estou indo, para onde eu vou, como que eu estou caminhando para chegar lá. Primeiro, coloca aí, primeiro escrever a visão. Embaixo, primeiro, escreve a visão. Segundo, qual a minha missão? Aí eu vou encerrar aqui, e até porque a gente está gravando ali já para poder dar o start aí eu volto finalizando. Primeiro você vai escrever o que eu disse? A visão. E embaixo você vai colocar qual a minha missão. Só para a gente finalizar aqui. O que é visão? É o meu futuro, para onde eu estou indo. Você sabe como que o soldado americano faz? Olha aqui para mim todos, antes de você escrever aí, para a gente finalizar. O soldado americano, no recrutamento dos soldados, eles levam os soldados para a sala. Olha como que um coronel, que um general, o general motiva toda a tropa e não deixa um soldado desanimar nunca. O que desanima um pastor não é luta, não é problema, não é guerra, não é fofoca. Falta de visão. Ficou claro isso aqui? Então, nós vamos trabalhar em você o seguinte: qual a sua visão? É a sua visão dentro da visão, não é fora da visão, dentro da visão ministerial, aqui dentro. Eu não tenho visão fora da visão, é a minha visão aqui dentro. Olha o que é que eles fazem. Eles pegam os soldados, levam para uma sala de treinamento como essa, e a primeira coisa que eles passam para o soldado não é o que a gente aprendeu, a missão. Missão, vai lá, missão, você vai fazer isso. O treinamento, a bazuca, fuzil, como é que você usa, as defesas, o ataque, alimentação, estratégia de sobrevivência. Isso é missão, isso é missão. O general, o coronel, não dá a missão. Primeiro ele dá o quê? A visão. Qual é a visão? A visão é daqui a 20 anos o nosso país vai ser livre do nosso inimigo. Aí eles mostram os seus inimigos, ó o que é que eles querem fazer. Olha como trabalha profundamente a cabeça de um soldado. Hoje, um dos maiores inimigos dos Estados Unidos é o Irã.
Então mostra como que eles são cruéis, o que é que eles fazem. Quando eles dominam a terra, o que é que eles fazem? Eles estupram as nossas esposas, eles decapitam os nossos filhos, eles matam. Olha, eles são hediondos, são cruéis. Eles pegam as criancinhas, põem dinamite, aí o soldado vai lá, porque o soldado tem coração, vai lá e aquela criança está com explosivo, e aqui mata aquela criança, mata o soldado. Eles usam as crianças para ficar na frente do tanque. O soldado não vai querer matar a criança, mas na verdade são crianças bombas. Tem explosivos ali. Em Israel, eu tive lá, a guia disse, o mundo diz que esse muro chama-se o muro da vergonha. Para o mundo é o muro da vergonha, mas ninguém defende Israel. Por que Israel colocou esse muro dividindo, então? Sabe por quê? É porque os palestinos que vêm desse lado para poder estudar em Israel, porque a escola é infinitamente melhor, a tecnologia, a educação, o conhecimento, a prosperidade é muito grande aqui em Israel. Então, eles querem que os filhos aprendam mais aqui. Sabe o que é que eles fazem? Com seus filhos, naquela lancheirinha, é dinamite, é explosivo. Mata a sala de aula toda, a professora e todos os coleguinhas. Então, começou a ter atentados. Aí Israel faz o quê? Colocou esse muro que eles chamam muro da vergonha, porque o nosso inimigo é cruel, eles matam os nossos filhos. Então, a visão, nós não queremos os Estados Unidos escravo desse país. O soldado enche de amor, de paixão. Nós não queremos o nosso povo daqui a 10, 15 anos. Então, para manter o nosso país livre, aí mostrou onde eles querem chegar. Hoje, quem é que não quer ir para os Estados Unidos? Potência mundial. Todo mundo quer, eles têm um orgulho de vestir a farda, o uniforme, a bandeira americana. Eles criam uma visão no camarada, colocam a paixão no camarada, aí depois que está todo mundo incendiado, e os soldados que vêm da guerra, como eles vêm vencedores, eles ficam todo mundo empolgado, quando eles chegam em casa, soltam os vídeos, os documentários, e daqui a pouco ele fala, para que a visão se cumpra, nós precisamos obedecer a missão. Qual é a missão? Aí fala do treinamento. É cruel a missão. O camarada aprende a trabalhar em exaustão ao extremo. Aprende a dormir 15 minutos. Aprende a sobrevivência, e etc, 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 etc. A missão, o soldado não murmura. Você sabe por que ele não murmura? Eu estou aqui agora nesse sol quente, nesse deserto, para ganhar R$2.000, para ganhar $2.000, para minha família receber um... Eles não murmuram. Eles estão olhando para a visão. Então, a missão é só uma etapa. Nós vamos chegar lá e vai acabar isso. E quando nós retornarmos, o nosso país vai ser soberano e vai continuar soberano. A missão, ela vem no reboque do principal, que é a visão. A visão é para onde eu estou indo. O que é a missão? É o que eu tenho que fazer hoje para que a visão se concretize. Então, o que você vai fazer aí? Duas coisas. Primeiro, você vai escrever a visão. Para onde você está indo, pastor? Você vai escrever uma visão aí, uma visão financeira. Financeira. Quanto você quer que entre na sua igreja? Porque, poxa, vai dizer que o financeiro não influencia? Claro que influencia. Eu já falei aqui no início, nosso ministério não trabalha, tem que ter, o pastor tem que gerar X, mas o pastor tem que ser inteligente, ele tem que trabalhar com inteligência. Aí você precisa entender o seguinte, a minha visão financeira é essa, bispo. Segundo, visão numérica. Quantas pessoas você quer alcançar? Falta quantos meses para terminar o ano? 6 meses. É o segundo semestre agora, né? Segundo semestre. Então, quantas pessoas você quer fechar o ano? Com quantos membros você quer fechar o ano? Qual caixa que você quer fechar financeiramente? Qual recurso financeiro que você vai precisar para que a visão se concretize? Quanto que você vai precisar financeiramente? Quanto você vai precisar numericamente? Coloque aí. Coloque aí dentro do projeto do discipulado. Quantas pessoas você quer alcançar? Então, 3 etapas da visão aí. Uma visão que você vai ter financeira, uma visão numérica geral, e a visão do seu discipulado, que é o rebanhão, que é o pulmão desse trabalho todo aí, o rebanhão de ovelhas. Quantas ovelhas dentro do projeto 70 você quer ter até o final do ano? Quantas ovelhas? Quantas ovelhas dentro do discipulado, recebendo o estudo, o discipulado de 1 a 8? Coloca essas 3 etapas aí de visão. Você pode colocar também número de arcas? Sim, bispo, posso colocar? Pode. Meu número de arca, eu quero tantas arcas para esse segundo semestre. Eu quero tantas arcas empresarial.
Então coloca aí, arca empresarial, eu quero tantas aqui. Primeiro, escreve a visão. Diga, escrever a visão. Segundo, presta atenção, você vai escrever aí o estado atual. O que você tem hoje? Aí sim, tá vendo? Primeiro se deseja o que você quer, agora é que você vai atualizar quantos você tem. Quanto que entra todo mês? Coloca aí, quanto que entra. Quantas pessoas você tem? Quantos membros você tem? Quantas fichas de membro você tem? Coloca aí quantas fichas de membro. Quantas ovelhas estão no Projeto 70? Estado atual, coloca aí quantas ovelhas você tem no Projeto 70. Quantas arcas você tem hoje? Eu tenho 30 arcas. Escreva aí, 30 arcas. Quantas que você quer? Então, quantas eu tenho? Eu estou falando para esse ano. Aqui, ó. Já na metodologia para esse ano. Quantas arcas você quer? Quantas você tem? Quantas arcas empresariais você quer e quantas você tem? Depois que você escrever aonde você quer ir, você escreveu aonde você está, aí nós vamos entrar em quê? Deixa eu ver se você pegou. Processo para o estado desejado. Que é o quê? A missão. Aqui é o sacrifício, aqui é a luta, é o que o soldado tem que fazer para poder chegar lá. Então, a visão para se concretizar vai depender da missão. Porque um líder desanima? Porque ele não tem visão. Por que aquele líder está lutando, ele está matando? Mas ele está matando para quê? Ele quer chegar aonde? Ele não sabe, aí desanima. Quem sai de casa sem saber para onde quer chegar, não chega a lugar nenhum, desanima. Quem trabalha por trabalhar vai desanimar. Quem estuda por estudar vai desanimar. O pastor que está dentro de uma igreja não tem visão, ele é fracassado. Ele não vai crescer, jamais não vai crescer. Ele vai ver gigante, ele vai ver inimigo, ele vai ver valentim em todo mundo. Ele vai chegar a dizer o seguinte, como o povo disse o seguinte a Moisés: olha, Moisés, antes voltássemos e morrêssemos lá no Egito ou no deserto, do que entrar e morrer na mão desses inimigos que são mais valentes do que nós. Então, um pastor que não tem visão, ele volta. Ele volta para o Egito, ele volta para o mundo, ele desiste da igreja, desiste do chamado, porque ele não tem visão. Ele tem vista, não tem visão. Você sabe que a diferença da águia e da galinha, qual é? Visão. A águia e a galinha, a diferença, são aves, mas a visão faz a diferença em todas elas. A galinha enxerga a sua presa com um palmo, não é isso? Sua caça, ela cisca, ó. Ela enxerga a sua presa, seu alimento com um palmo. A águia com quilômetros. A águia lá do céu, ela mira o coelho. E ela dá o voo rasante. Vai lá e escolhe o que ela quer comer. Ela escolhe, a galinha não escolhe. A galinha come o que vem pela frente. O pastor que tem visão escolhe, seleciona. O pastor que tem visão de águia, o pastor que tem visão de galinha, Jesus mandou, tá bom, glória a Deus, né? Aleluia, Deus que está mandando. A visão dele é isso, o que vier. Ele não é seletivo, ele não tem visão de águia. A outra coisa, quando dá uma tempestade, o que a galinha faz? Corre para o puleiro e esconde lá no cantinho, na hora do vento forte, na hora da tempestade, a galinha esconde. Pega os pintinhos, vem para cá e esconde. A águia, na hora da tempestade, o que é que ela faz? Ela enfrenta a tempestade, os ventos fortes. Por quê? Ela depende daquilo ali para poder crescer. Bate no peito, aquilo que vem, que desanima a galinha, bate no peito da águia, aí ela sobe com aquele impulso que ela recebeu, e daqui a pouco ela está acima das tempestades. Você sabe o que é essa reunião aqui? A igreja, aqui não é um puleiro, aqui é um ninho de águias. Igreja evangélica não é puleiro. Igreja evangélica é o ninho das águias. A gente treina a águia. Visão, alcance, processo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Processo é a missão. O que eu vou fazer para poder chegar lá? Esse é o processo. Isso é depois. Primeiro é onde você quer chegar. Depois, onde você está. Aí, qual a missão que você tem para poder fazer isso lá? Beleza? A nossa reunião é essa aí. Escreve aí, faça o seu. A longo, médio e curto prazo. A longo prazo, você pode fazer uma visão para daqui a 10 anos, 5 anos. 5 anos. Beleza, nesse ministério, isso é seu, é particular. Agora, o que é meu também é o que você vai fazer para esse ano. Esse eu quero ver. Para esse ano. Porque a sua visão a longo prazo vai depender da sua visão a curto prazo. Show isso? Show isso? Beleza? Então, nós não estamos em um puleiro. Isso aqui não é puleiro. Galinha, quando vem a tempestade,
se esconde, cisca. A águia, quando vem a tempestade, aproveita e sobe. Nós não somos galinhas, nós somos águias. Somos águias. A igreja apostólica, a missão mundial servos, não é puleiro. Isso aqui é um ninho de águias. Nós estamos aqui no ninho. Aleluias. E vamos arrebentar em nome de Jesus. Então tá aí. Vamos lá, DJ. Arrebenta aí. Vai lá, escreve a sua visão a longo, médio e curto prazo. Agora, a visão sua a curto prazo, eu quero ela. No médio, não, você vai escrever, você vai trazer digitado a semana que vem para mim. Para esse ano ainda, nesse segundo semestre. Então, onde que você vai chegar financeiramente, numérico, quantos membros você quer, tá? Me dá aí esse X. Quanto que está hoje, tal. E a gente finaliza ela aí para esse próximo mês, para 30 dias. 6 meses, depois a gente finaliza ela para 30 dias aí. Junto a gente faz isso aí. Beleza? Arrebenta aí. Vai lá, águias.